Há 2 anos, logo que foi indicado para a presidência da Petrobras, Pedro Parente deixou claro que a gestão dele não sofreria interferências políticas. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Foi com esse tom e com essa condição que Pedro Parente assumiu o desafio de presidir a Petrobras. Executivo e gestor experiente, ele já tinha sido ministro-chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento, secretário executivo do Ministério da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2001, ele coordenou o grupo que solucionou o racionamento de energia no país. Em junho de 2016, quando se tornou presidente da Petrobras, Parente substituiu Aldemir Bendini, que tinha renunciado ao cargo e foi preso 1 ano depois na Operação Lava Jato. No dia da posse, Pedro Parente fez críticas duras à corrupção na empresa. A Petrobras foi vítima de uma quadrilha organizada para obter os mais escusos, desonestos, antiéticos e criminosos objetivos. Crimes que foram praticados por pessoas que se valeram de seus cargos para sustentar seus projetos pessoais de riqueza e poder. A Petrobras estava há 4 anos no vermelho. O prejuízo da companhia tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões de reais no último balanço antes da posse de Parente. E a dívida chegava a 450 bilhões. O objetivo urgente, primordial, fundamental, que é o equacionamento da nossa dívida. Esse aqui é uma obrigação primeira nossa. Pedro Parente avançou no plano de vender ativos da empresa para recuperar o caixa, reduziu custos e enxugou o número de funcionários. Agora ele deixa a Petrobras com um lucro líquido de 6,9 bilhões no primeiro trimestre, o melhor resultado em 5 anos. E a dívida recuou para 340 bilhões. O valor de mercado saiu de 123 bilhões, chegou a 388 há 2 semanas e hoje é de 231 bilhões de reais. Uma das medidas que ajudaram nessa recuperação foi a mudança na política de preços dos combustíveis. Em outubro de 2016, a Petrobras passou a reajustar os preços nas refinarias de acordo com as variações no mercado internacional. Primeiro, uma vez por mês. Em julho do ano passado, a empresa passou a fazer reajustes mais frequentes, até diários, para acompanhar as flutuações do petróleo e a cotação do dólar. No governo anterior, o preço dos combustíveis vinha sendo represado para conter a inflação, o que, segundo especialistas, comprometeu as finanças da Petrobras. A gente teve aí anos de congelamento de preços que deixaram a Petrobras, além dos outros problemas relacionados à corrupção, deixaram a Petrobras sem capacidade de investir. Então, assim, que tinha que haver uma mudança na política de preços, eu acho que isso daí era inquestionável. E ele, como Pedro Parente, como gestor da empresa, tinha a obrigação de rever isso. No início desse ano, a escalada da cotação internacional do petróleo e a desvalorização do real pressionaram a alta dos preços. Na noite de quarta-feira, em meio à greve dos caminhoneiros, Pedro Parente chamou a imprensa para uma entrevista. O anúncio foi a redução de 10% do preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Pedro Parente afirmou que a decisão foi da diretoria executiva, sem qualquer interferência externa. Uma contribuição para criar um clima melhor de negociação com os caminhoneiros e diminuir os transtornos para a população. Eu não vejo que a nossa independência e nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo Estatuto da Empresa, a decisão sobre a política de preços da Petrobras. Pedro Parente informou também que depois do prazo de 15 dias, a empresa retomaria gradualmente sua política de preços. Mas a entrevista aos jornalistas nem tinha terminado e os papéis da Petrobras já estavam em queda na Bolsa de Nova York. No dia seguinte, Pedro Parente fez uma conferência com investidores
e chegou a dizer que uma mudança na política de preços da Petrobras só seria possível com uma troca no comando da empresa. Mesmo assim, as ações despencaram na Bolsa de São Paulo e a Petrobras perdeu o primeiro lugar no ranking das companhias mais valiosas do Brasil. No último domingo, o governo anunciou um novo acordo com os caminhoneiros, mais uma redução do preço do diesel nas refinarias. Além da garantia do governo, a Petrobras divulgou um comunicado aos investidores na segunda-feira, deixando claro que não subsidiaria o preço do diesel e que não teria prejuízo, já que seria ressarcida pela União. Mas as ações despencaram de novo. Em uma semana, a empresa perdeu 126 bilhões de reais do seu valor de mercado. Chegou a cair para o quarto lugar entre as empresas mais valiosas da Bolsa. No meio desse turbilhão, os petroleiros anunciaram uma greve de 72 horas, pedindo mudanças na política de preços e a saída de Pedro Parente. Na terça-feira, Pedro Parente fez outra conferência com investidores por telefone, numa tentativa de acalmar o mercado, e admitiu que a política de preços estava diferente. É uma mudança na política de preços? Pode ser uma mudança em certos aspectos da política, mas certamente, como eu já anunciei, nosso objetivo não é produzir uma redução no resultado econômico dessa política. Está mantida assim, independentemente da periodicidade, a nossa prerrogativa de fazer os ajustes que sejam necessários. Ele vinha fazendo um brilhante trabalho dentro da Petrobras e o que certamente tirou o Pedro Parente da Petrobras foi a política de preços de derivados. Aumentar e reduzir preço de combustíveis de um dia para o outro é o que todas as petroleiras fazem no mundo e que deveria ser feito aqui. E eu acho que ele sai exatamente porque ele começou a sentir que poderia ter uma interferência política. O nome do novo presidente da Petrobras, que vai substituir Pedro Parente, foi escolhido no fim da tarde, depois de uma reunião do Conselho de Administração da empresa. O mercado aguardava com apreensão, temendo uma indicação política, mas foi confirmado Ivan de Souza Monteiro, diretor executivo da área financeira e de relacionamento com investidores da Petrobras. Ele é considerado de perfil técnico. Ivan de Souza Monteiro fez carreira no Banco do Brasil. De 2009 a 2015, ele foi vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do banco. Chegou à Petrobras há 3 anos na gestão de Aldemir Bendini. É considerado um técnico rigoroso. Eu acho que o Ivan era o nome mais certo para suceder Pedro Parente, até porque é uma solução doméstica, uma solução que o mercado já conhece. É um perfil técnico, eminentemente técnico, mas até por ter trabalhado no Banco do Brasil, até por ter um currículo junto ao setor público, ele também tem uma interlocução política. O Partido dos Trabalhadores declarou que durante os governos petistas, a Petrobras se tornou a segunda maior petrolífera do mundo e que os preços internos dos combustíveis foram reajustados em prazos longos, equilibrando as necessidades da empresa aos interesses dos brasileiros. O partido declarou ainda que a demissão de Pedro Parente escancarou a inviabilidade da política de reajustes.